Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos. Segundo avança o jornal alemão Bild, o copiloto que terá deliberadamente provocado a queda do Airbus 320 esta terça-feira recebeu tratamento psiquiátrico há 6 anos por aparentar sintomas de depressão profunda. O jornal diz ainda que o copiloto esteve a receber tratamento psicológico e que precisou de repetir algumas lições até concluir a sua formação. Uma outra investigação dá conta que Lubitz terá tido um problema com a namorada com quem vivia há 7 anos. Durante a viagem de Barcelona a Düsseldorf, sabe-se agora que o comandante, a quem foi negado o acesso ao cockpit, usou um machado para forçar a entrada, mas sem sucesso. Este desastre de avião está a fazer com que várias companhias aéreas obriguem a ter 2 pessoas no cockpit. Sempre que um piloto se ausentar, terá de esperar por outro elemento da tripulação. O 36º Portugal Fashion chegou esta quinta-feira ao Porto e o ginásio da Escola Rodrigues de Freitas serviu de palco para o criador Luís Buxinho desfilar as próximas propostas para o próximo outono-inverno, que estão inspiradas em banda desenhada e em declarações à Lusa. O estilista diz que a coleção tem tudo a ver com aquilo que já trabalhou, mas com uma perspectiva mais moderna para celebrar os 25 anos de carreira. Já no Palácio dos CTT, Cati Chiomara foi uma das criadoras presentes e explicou à Lusa que nesta coleção quis estabelecer o equilíbrio entre a evolução da humanidade e a revolução que a natureza trava perante essa mesma evolução. Esta sexta-feira os desfiles passam no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto, onde serão apresentadas coleções de Miguel Vieira, Ana Baldac e Carlos Gil. Ficamos agora com a agenda cultural para este fim de semana. Já para esta sexta-feira sugerimos, ainda neste mês do Dia da Mulher, que vá assistir ao concerto de Rita Guerra, porque regressa ao Coliseu do Porto, acompanhada pela sua banda, para apresentar as canções mais recentes do seu último disco e outros grandes sucessos de uma carreira que conta já com 30 anos. Como acontece desde 2008, a 28 de março, comemora-se o Dia Nacional dos Centros Históricos e a cidade do Porto promove um conjunto de variadas atividades, muitas delas gratuitas. Os visitantes podem contar com visitas guiadas a monumentos, circuitos pelas ruas históricas, passeios de barco no Rio Douro, feiras, exposições e muito mais. E até o dia 26 de abril, o Mercado do Bom Sucesso acolhe a Primavera de Livros. Durante os fins de semana desta feira haverá uma programação especial dedicada à cultura, em que se contará com apresentações de livros e encontros com autores como Joel Cleto, Ana Saldanha, Paulo Pinto e Conceição Melo. Os visitantes podem esperar variadas atividades para miúdos e graúdos. E agora é hora de passarmos aos comentários de Gil Nunes, que já se encontra aqui em estúdio connosco. Olá, muito boa tarde, Gil. Obrigada pela tua presença aqui no nosso jornal. E podemos começar com o rescaldo do fim de semana passado. Sim, um rescaldo que trouxe alguma turbulência àquela frente da classificação. De facto, o Futebol Clube do Porto não conseguiu aproveitar, mais uma vez, não conseguiu aproveitar a oportunidade que o Benfica deu. O Benfica agora está preso por uma lasca na liderança. Muito subjetivamente, claro, porque em caso de perda de mais algum ponto face ao Futebol Clube do Porto, teremos a questão do confronto direto e o jogo no Estádio da Luz a tornar-se como uma verdadeira final deste campeonato. Mas passando mais detalhadamente a cada um dos jogos, o Rio Ave é uma das equipas mais bem organizadas deste campeonato, de facto. Eu penso que com mais 2 ou 3 jogadores de qualidade técnica superior, o Rio Ave podia mesmo ter uma palavra mais forte a dizer neste campeonato. Grande exibição do Diego Lopes, como o número 10 não me surpreende. Aliás, surpreende-me que ele não esteja num nível um pouquinho mais acima. O Diego Lopes foi o melhor jogador do Campeonato Nacional de Iniciados. Depois passou diretamente para os Júniors e mesmo com preponderância na equipa dos juvenis do Benfica, fez toda uma formação em que era cotado como o próximo Rui Costa e como um dos grandes talentos despontados pelo Benfica.
Depois acho que a sua carreira perdeu um pouco de fulgor neste jogo, voltou a demonstrar o seu talento, desequilibrou completamente as marcações naquela zona do terreno e potenciou que alguns jogadores talentosos que o Rio Ave tem na frente, caso do Del Val, que é muito forte num contra um, e outro jogador que eu acho que tem potencial mesmo para jogar a um nível mais elevado, se equilibrar um pouco taticamente. No Passos de Ferreira vi-se também algum desequilíbrio técnico. Ele poderá ser um dos valores a ter em conta. O Rio Ave, uma equipa muito bem organizada, uma equipa que, mesmo apesar das duas lesões que sofreram os jogadores decisivos, como o Marcelo e como o Assa, uma equipa que sempre que se conseguiu equilibrar lá atrás, fechou as linhas ao Benfica. O Benfica não tem um talento, não tem uma equipa assim tão talentosa para criar desequilíbrios de um contra um. O Benfica é uma equipa que joga muito no erro do adversário, em lançamentos longos, como resultou o golo. A presença do Gaetano é muitas vezes decisiva porque é o jogador que consegue deambular da linha para o centro e criar esses desequilíbrios também na zona central, situações de um contra um, situações de grande desequilíbrio que ele provoca. O Benfica não teve isso, viveu um pouco foi procurando o erro do adversário, mas quando o adversário mostra poucos erros, quando é uma equipa bem organizada, torna-se mais complicado. Pois houve incidências do jogo que naturalmente puxaram, e com mérito, diga-se, o jogo para os lados do Rio Ave. Portanto, o Benfica é uma equipa inteligente, uma equipa bem montada, mas propensa a perder pontos até ao final do campeonato. O Futebol Clube do Porto não aproveitou, porque o Futebol Clube do Porto acho que demonstrou alguma ansiedade em termos de jogo, algumas falhas defensivas que não são normais. O Alex Santos esteve a milhas daquilo que é o Alex Santos, que não é um portento em termos defensivos, não é um jogador que ofensivamente acrescenta muito. Aliás, para mim, ofensivamente é dos melhores defesas esquerdos a atuar a nível mundial. Em termos defensivos vai demonstrando algumas falhas, mas neste jogo ele esteve particularmente desatento. Em termos ofensivos, o Futebol Clube do Porto ainda assim criou oportunidades mais que suficientes para matar o jogo. O Futebol Clube do Porto mais uma vez não teve o Oliver, que é um jogador que fez crescer a equipa durante esta fase da temporada, sobretudo aquelas lacunas que se evidenciavam em termos de jogo pela zona central, mais jogadores nessa zona, para tabelinhas, para desmarcações, para criação de situações de serviço ao próprio ponta de lança, no caso o Jackson. O Futebol Clube do Porto não fez uma grande exibição, já o vi jogar pior esta época. Houve também alguma tendência para algum exagero em lances individuais, falhou 2 ou 3 bolas decisivas no início da segunda parte, e depois, em termos de transições defensivas, o Futebol Clube do Porto também sofreu um pouco com a ausência do Casemiro, que, habituado a jogar em zonas mais altas, com a entrada do Rubén Neves, desta vez não tão rotinado, ficou ali um pouco de um hiato naquela zona do terreno, que permitiu as transições rápidas por parte do Nacional. Mérito ao Nacional, também falhou um golo de baliza aberta, e é um resultado que se aceita. Vendo o jogo de forma fria, é um resultado que se aceita. Com a derrota do Benfica, o empate do Futebol Clube do Porto e agora com uma vitória do Sporting, houve de tudo no fim de semana passado. Sim, de facto foi um fim de semana extremamente interessante. Eu acho que o Sporting estará um pouco arredado da luta pelo título. Seja como for, está um campeonato interessante. O Benfica está a tentar segurar, o Benfica, que não é individualmente a melhor equipa do campeonato, está a tentar segurar um campeonato que o pode vencer à custa de alguma astúcia do seu treinador e de alguma inteligência e da forma como vai explorando os erros do adversário. O Futebol Clube do Porto é a equipa mais talentosa, é uma equipa que cresceu muito nos últimos meses, sobretudo após a derrota com o Benfica. O Futebol Clube do Porto, a partir daí, assumiu uma postura de jogo diferente, assumiu o seu erro, a sua obsessão pelas alas, e a partir daí começou a fazer um jogo mais diversificado e mais criativo. Vamos ver até que ponto é que o ataque portista poderá ou não condicionar o Benfica. O Benfica nos jogos no Estádio da Luz não tem acusado a pressão, fora do Estádio da Luz tem sido um bocadinho mais complicado. Estou curioso para ver como vai correr o jogo entre o Belenenses e o Benfica. O Belenenses também é uma equipa, apesar da dificuldade psicológica bem organizada, e prevejo algumas dificuldades. Seja como for, trata-se de um campeonato que pode ser decidido numa espécie de final, que nem é muito característica do campeonato português. Normalmente os campeões do campeonato português fazem-se muito com os pontos que conquistam frente às equipas mais pequenas. Desta vez penso que poderá haver um cenário contrário, mas vamos ver. Mas é uma luta a dois, parece-me claramente uma luta a dois, com o Sporting a garantir o seu terceiro lugar. É o lugar onde deverá estar e a apostar toda a carne no assador na Taça de Portugal. O que é que não pode acontecer para o Benfica ou o Porto, um deles ser campeão? O Futebol Clube do Porto está atrás do prejuízo. A Candeia que vai à frente elimina 2 vezes e o Benfica neste momento é a Candeia, portanto dita as regras do jogo.
teremos de ver até que ponto é que o calendário poderá... o Benfica tem agora um jogo também que poderá ser algo complicado frente ao Nacional. Depois o jogo que eu já te disse frente ao Belenenses, também o jogo fora contra a Vitória de Guimarães. O Benfica está sob pressão. E depois terá de fazer uma espécie de preparação psicológica para não baquear frente ao Futebol Clube do Porto, que quando entram estes duelos entre os dois, geralmente o Porto tem vantagem. O Futebol Clube do Porto tem estado algo atípico quando precisa de responder. Quando o Benfica perdeu em Passos de Ferreira, o Futebol Clube do Porto perdeu no Marítimo. Desta vez também, o Futebol do Porto baixou ligeiramente o seu rendimento neste jogo, fruto também de alguma ansiedade que penso que não foi devidamente controlada por parte dos Dragões. Vamos ver até que ponto é que essa ansiedade se pode ou não refletir no hipotético jogo decisivo. Claro que isto é tudo no campo da especulação e no campo da hipótese, mas o Futebol Clube do Porto não está a reagir com aquela força e com aquela agressividade que costumava ser característica, mas é sempre um ponto de interrogação. Consegues apontar alguns motivos para que o Futebol Clube do Porto esteja a perder um pouco da sua força habitual? Respondo a essa questão das duas maneiras. Para já, uma grande evolução do Futebol Clube do Porto e uma grande evolução mesmo do treinador desde a derrota do Benfica. Há males que vêm por bem e, de facto, o Futebol Clube do Porto, a partir daí, teve um crescimento da qualidade do seu jogo. Depois, seja como for esta época, o Futebol Clube do Porto, sempre que está em desvantagem ou sempre que tem obrigatoriamente de vencer, tem algumas dificuldades. Lembro o jogo da Taça frente ao Sporting, o próprio jogo contra o Benfica em casa, o próprio jogo contra o Marítimo. O Futebol Clube do Porto não gosta muito de estar em desvantagem e é um handicap que vai tendo ao longo da época. O Futebol Clube do Porto, quando está em desvantagem, geralmente envereda para aquele jogo muito obsessivo pelas alas, com um serviço muito pelas alas, aos seus jogadores mais criativos, na esperança que eles desequilibrem de um momento para o outro e que através de um fogacho individual, mas não coletivo, consigam desenvencilhar-se e chegar ao golo. O Futebol Clube do Porto tem esse problema de ansiedade quando está de facto a perder, mas penso que é uma equipa que está em evolução, que é o ponto positivo que eu ponho do lado do Futebol Clube do Porto. É uma equipa que, esse jogo Porto-Benfica criou completamente uma barreira entre o que era e o que é agora. E penso que o Futebol Clube do Porto tem tendência para evoluir e também para resolver esse aspecto, que mesmo de acordo com a mensagem que costuma sendo transmitida internamente, penso que os Dragões têm grande capacidade para suplantar isso, mas ainda não suplantaram, portanto vamos ver como correm os próximos jogos e vamos ver como o Futebol Clube do Porto se prepara para um encontro que o Benfica-Porto poderá mesmo ser, digamos assim, a final do campeonato. Falemos então agora da antevisão da seleção portuguesa, do jogo de Portugal com a Sérvia. Eu, de facto, como português, e respondo não como comentador, mas como português não estou muito apreensivo. A Sérvia tem tido algumas dificuldades neste grupo de qualificação. Perdeu 3-1 em casa frente à Dinamarca, um jogo que supostamente não deveria perder. Depois houve aquele caso do drone com a Albânia, que acabou por ser benéfica para outras seleções que estão na luta pelo apuramento, como Portugal, Dinamarca e Albânia. Portanto, é um jogo decisivo para a Sérvia. A Sérvia, que é um ponto, terá de arriscar. É uma equipa que não me parece muito equilibrada. Eu vi o jogo com a Sérvia e com a Dinamarca. É uma equipa que tem alguns problemas em termos de transição defensiva. É claro que a análise é sempre um bocado prematura. E depois há a questão da valia individual. A seleção portuguesa é superior, portanto, em condições normais, jogando no Estádio da Luz, deverá vencer. Portanto, em caso desta vitória natural, a Sérvia terá muitas dificuldades para garantir mesmo o terceiro lugar do play-off. E eu faço aqui a ressalva, já o fiz no outro comentário, que a Albânia está longe de ser o patinho feio e a equipa mais fraca e o crédito extra que tantas vezes foi demonstrado. Eu lembro que em 2012, no apuramento para o Mundial, causou grandes problemas ao nível do seu grupo de qualificação. É uma equipa muito bem estruturada, não tem grandes talentos, mas é uma equipa que sabe o que fazer em campo, é uma equipa fria, uma equipa metódica, muito organizada em termos defensivos, concede pouco espaço ao adversário, portanto é mesmo o meu prognóstico para ficar em terceiro lugar, atrás de Portugal e Dinamarca, que quanto a mim deverão conseguir o apuramento. Portanto, é um grupo, quanto a mim, tem uma equipa que é claramente superior, que é a equipa portuguesa, depois num segundo patamar a equipa dinamarquesa, e depois um terceiro patamar onde a Albânia vai tendo alguma superioridade. Mesmo a Arménia não é uma equipa muito fácil. Ela teve no apuramento para o Mundial 2012 foi sacar um empate à Arménia e arredou mesmo a Dinamarca através daquela vitória em 4-0 em Copenhague, arrumou a Dinamarca do grupo dos melhores segundos. Portanto, é um grupo que, tendo esse ato entre Dinamarca e Portugal e as outras seleções não são assim tão fáceis e poderão ter uma palavra a dizer, tendo em conta que também o terceiro lugar dá lugar a um play-off. Portugal, Cabo Verde.
Depois segue-se um jogo de preparação Portugal-Cabo Verde. Eu acho que foi uma opção muito inteligente em se condicionar depois a convocatória apenas a jogadores portugueses. É uma forma de vermos até que ponto é que alguns jogadores referenciados podem ou não despontar na equipa nacional. A convocatória que se esperava é a convocatória do Tiago Pinto, é um jogador que quanto a mim tem sido dos melhores laterais esquerdos a atuar no Campeonato Português, portanto é um prémio justo e uma convocatória plenamente justa. André Pinto, um jogador com muito cartaz nas camadas jovens, quer no Benfica, quer no Porto, é um jogador que já se adivinhava essa convocação e portanto me parece uma convocação natural. Depois há aqui, ponho nesse lote também o Danilo Pereira, é um jogador também com muito cartaz, são jogadores com percurso nas camadas jovens e que naturalmente a nível sénior também continuam esse percurso. Danilo Pereira, o melhor jogador do Marítimo, um jogador com uma temporada espetacular mais uma vez na Madeira, é um dos melhores trincos a atuar em Portugal, um jogador com muita capacidade e que como eu prevejo não ficará muito tempo na Madeira porque é um jogador com qualidade muito superior. Rui Fonte e Ocra, também jogadores com cartaz. Rui Fonte agora não tão fulgurante no Belenenses, a acusar um pouco a pressão de jogar na primeira divisão, mas seja como for, um ponto de lança com créditos e com qualidades para fazer face a essa lacuna que vamos tendo muitas vezes na posição de ponta de lança. Depois dois jocas, mas que claramente se justificam. O Marafona tem feito uma campanha muito positiva como guarda-redes do Moreirense, um guarda-redes com muito seguro, com muita capacidade. Fala-se mesmo do interesse do Benfica, muita agilidade nos postos, muita rapidez a sair da baliza. É uma convocatória que se justifica até pela curiosidade para ver como ele reage com a camisola nacional. Depois um jogador que vem despontando este ano, já falamos aqui neste comentário, que é perfeitamente justo, que é o Lucas João, um dos melhores ponteiros de lança a atuar em Portugal, um jogador com muita capacidade mesmo, um jogador que sabe segurar a bola, servir os médios, que finaliza mesmo bem com os dois pés, tem marcado golos decisivos pelo Nacional, portanto é uma convocatória que entra como joker, mas quanto a mim poderá ser um joker para o futuro. O Lucas João estará mesmo na primeira montra para entrar para os convocados para jogos não amigáveis, mesmo para jogos mais a sério. Portanto, apesar de ser o joker, é o jogador que até deste lote poderá ter algumas mais capacidades para entrar a curto prazo na equipa nacional. Ontem recebemos a notícia do fim de carreira de Neide Gomes. Sim, foi uma notícia que depois de algumas lesões que ela vinha tendo ao longo destes últimos 2 anos, foi uma notícia que se esperava. O desporto português vive de uma espécie de um excedente de praticantes de futebol e por uma falta de praticantes noutras modalidades e de vez em quando surgem uns extraterrestres que vindos do nada, vindos de um país que não dará a atenção devida a modalidades que não o futebol, que vindos do nada conseguem resultados fantásticos. A Neide Gomes esteve em 2008 o seu ano mais interessante, por assim dizer, foi campeão do mundo de pista coberta e quando esperava que nos Jogos Olímpicos de Londres, de Pequim, peço desculpa, estava aqui a escorrer-me da minha capa, foi nos Jogos Olímpicos de Pequim, quando esperava que ela fosse a melhor saltadora e que conseguisse obter uma medalha, ela, de acordo com uma falha que teve numa marcação, penso eu, numa chamada, ela não conseguiu e desiludeu nessa altura. Seja como for, todos os seus títulos em pista coberta, sejam a nível europeu, seja a nível mundial, são sempre uma marca para o desporto português e agora, fim da carreira, espera-se que consiga ser uma das vozes de motivação para que possamos ter mais praticantes e uma linha desportiva mais capaz de almejar e conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos, que é isso que se pretende. E que pontos altos destacas da sua carreira? Os títulos conquistados ao nível de pista coberta, nos Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo, a sua prestação no pentatlo e no heptatlo, depois a sua mudança para o salto em comprimento e esse ano de 2008, que foi o ano mais pródigo da carreira de Neide Gomes, para o bem e para o mal. Traz sempre esse ponto negativo dos Jogos Olímpicos, mas seja como for, também podemos ressalvar esse aspecto positivo que foi a conquista meses antes do Mundial de pista coberta. Portanto, é uma atleta com um percurso notável em termos de desporto português, só faltou mesmo a medalha. Mas seja como for, agora pode capitalizar outros talentos para conseguirem conquistar novas medalhas no futuro. Na tua opinião, quem é que achas que a substituirá? Vamos passar assim a expressão. Do meu acompanhamento do atletismo, que não é muito, mas ainda assim é atento, Portugal tem um lote de atletas em termos mesmo em pista e mesmo em termos técnicos. Há uma atleta que penso que se fala muito que se pode substituir. Eu tenho medo de dizer o nome para não me enganar, que acho que é Leca Bela Quaresma,
ou peço desculpa, o nome próprio não saberei, mas o apelido é Quaresma, que tem tido resultados de muito mérito em termos de camadas jovens, e será essa potenciação, essa capitalização que terá de ser, feita. Mas penso que no atletismo, segundo o que eu tenho lido e acompanhado, tem havido, não só no salto em comprimento e nas modalidades técnicas, mesmo a nível de fundo e de meio fundo, tem havido um crescendo de aparecimento de jovens atletas. E é isso que se pode, é esse o caminho que se deve trilhar. E agora o grande objetivo da sua carreira será como mãe. Sim, ela fez essa indicação ontem. Será uma questão mais pessoal, lá está, teremos que... eu gostava muito de a ver como capitalizadora de novos talentos e como uma voz forte para puxar atletas para outras modalidades que não o futebol, mesmo fazendo esse trabalho um pouco invisível a nível das escolas, a nível das autarquias, a nível de puxar um pouco a sua imagem, que ela foi granjeando uma imagem muito positiva do grande público, mas as opções pessoais são para respeitar. Eu não sei até que ponto é que aquela que se... tendo essa opção pessoal, é que se alheará ou não do desporto, mas seja como for, devemos desejar as maiores felicidades à Anaíde Gomes. Muito obrigada, Gil Nunes, pela tua presença aqui no jornal, e até daqui a uma semana. Sim, até daqui a uma semana. Obrigado. E agora é hora de passarmos para a previsão do estado de tempo para o dia de amanhã. Para o dia da manhã temos boas notícias, podemos contar com o céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubulosidade no litoral das regiões norte e centro até o final da manhã. Teremos ainda uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões norte e litoral centro, enquanto que na região sul prevê-se uma pequena subida da temperatura máxima. A cidade de Porto pode contar com temperaturas a oscilar entre os 11 e os 16, Lisboa entre os 11 e os 22 e Faro com uma mínima de 16 e uma máxima de 25 graus. Obrigada pela sua preferência, tenha uma ótima sexta-feira, nós regressamos mais tarde, até lá, fique na nossa companhia.